Está começando mais um podcast do Coletivo Odara. Com vocês estou eu, Natália Dias e Ana Luísa. Esse episódio vamos tratar da visibilidade, do mês da visibilidade bissexual, e foi comemorado no dia 23 de setembro. Então, pessoal, bissexuais, né, são pessoas que sentem atração por mais de um gênero, né, seja ele o gênero masculino, feminino e até mesmo os não binários. Exatamente. Como já falado anteriormente em outros episódios, a comunidade bissexual sofre muito preconceito, já que muitas pessoas acham que elas são confusas, né, que estão indecisas com a sexualidade, e dentro da própria comunidade LGBTQIA+, os bissexuais sofrem sim preconceito. Sim, é uma orientação sexual muito comum, né? Mas ela é pouco falada, pouco discutida, né? Não existem políticas públicas, né? Eu não posso falar que não existe, né? Mas eu nunca ouvi falar de uma política pública voltada para comunidade bissexual. E como a Natália disse, muitas pessoas acreditam, né, tanto dentro da comunidade LGBT, quanto fora dessa comunidade. Acreditam que as pessoas bissexuais são em cima do muro, né? Como a Natália já tinha falado, indecisa. Tem pessoas que usam até a palavra promíscua, né? Com as pessoas bissexuais. Na verdade, a promiscuidade ela é ligada a toda a comunidade LGBTQIA+, né? Só de você falar que você é uma pessoa LGBT, principalmente as travestis, é sempre ligada à prostituição, promiscuidade. Então, isso daí já é uma coisa que é bem ligada à comunidade LGBTQIA+. Sim. E por conta da própria bissexualidade, uma das frases que a maioria das pessoas bissexuais já escutaram é se ela tem medo de assumir que ela é lésbica ou que ela é gay, né? Hoje a gente assistiu um vídeo estudando para trazer para cá para o podcast, né? E aí um homem falou assim que quando ele assumiu a sua bissexualidade, ele falou que ele era uma bicha indecisa, né? E não é isso. Ele só sente atração por pessoas de todos os gêneros, independente, né? Ele vive isso, ele não se esconde. Esse mês de setembro, muitas pessoas, né, da mídia trouxeram à tona esse assunto, né? Que a gente não escuta muito falar, mas tentaram trazer à tona esse assunto, e muitas pessoas se assumiram bissexuais publicamente. Uma dessas pessoas foi o próprio Lucas Penteado no BBB. Sim. Né? No início do ano. Super necessário, né? Ele, depois daquele beijo com o Gil, ele deu um bug na cabeça dele. Foi um dos motivos porque ele quis sair. Sim. Né? Porque ele nunca tinha contado para os amigos, para a família, e deu um beijo em rede pública, né? Em rede nacional, onde mexeu com a cabeça dele, né? E ele teve o apoio das pessoas aqui do lado de fora, né? Fora da casa. A família apoiou, aceitou, as marcas, pelo menos depois que ele saiu do BBB, ele teve muita repercussão disso. Sim, e toda aquela forma como ele ficou depois, eu acho que é fruto da sociedade que a gente vive, né? Ele ficou com medo, ele surtou lá dentro, tentando entender, ficando com medo de se assumir bissexual. Eu acho que as pessoas têm mais medo de se assumir bissexual do que homossexual, por conta dessa forma como a sociedade julga tudo e todos. Nos Estados Unidos, inclusive, teve uma pesquisa pela Binet, usa aí pelo MAP. Eles, né, fizeram uma pesquisa e revelaram que as pessoas bissexuais têm até 6 vezes mais chance de esconder a sua orientação sexual em relação às pessoas gays e lésbicas. Por todo esse problema, né, de não aceitação. Por toda a bifobia, né? De não saber
como que as pessoas vão lidar, como que as pessoas vão entender, se vão entender, né? Ou se as pessoas vão achar que ela é indecisa, que ela é em cima do muro, né? Como a gente já falou. Ou se ela apenas está escondendo que é gay ou que é lésbica. Sem contar também que a bifobia, principalmente relacionada às mulheres, ela é muito fetichista. Fetichista, é essa a palavra? É. Ela é muito fetichista. Então, sempre um homem acha que vai entrar no meio das duas mulheres, porque falta alguma coisa ali na relação. Uhum. Então, até mulheres lésbicas também são muito fetichistas. Mas, enfim, o assunto hoje é bissexuais. Mas o que é bifobia que você comentou? A bifobia é a fobia de pessoas bissexuais, no caso, né? O preconceito, a aversão a pessoas bissexuais. E a bifobia, ela tá mascarada de diversas formas, né? No local de trabalho, no ambiente familiar. Ah, e aí, fulano? Hoje você tá o quê? Você tá mais pra menino, tá mais pra menina? Isso é um tipo de bifobia, né? Querer alfinetar sempre, Sim, né? questionar, e aí? E as pessoas precisam entender que ninguém tem nada com isso, né? A sexualidade é um processo muito fluido. Então, e fluido e muito particular. E as pessoas se sentem na liberdade de entrar na particularidade de outras pessoas. E outra coisa também que o bissexual sofre muito é no momento que ele está se relacionando com uma mulher, se for no caso um gênero feminino, se relacionando com outro gênero feminino, ela não é taxada de bissexual, ela é taxada de lésbica. Sim. Né? A sexualidade é sempre inviabilizada. Sim. Se você tá com uma mulher, você é lésbica. Sim. Você não é bissexual. E as ou pessoas... se você estiver namorando ou se relacionando com o gênero masculino, você é hétero, né? Então, é sempre inviabilizada. Tem sempre que provar que sou bissexual, levantar a bandeira. E por isso, muitas vezes, as pessoas não revelam que é. Né? O que a gente precisa entender é que se uma mulher que é bissexual está no relacionamento com outra mulher, ela continua sendo bissexual. E se essa mesma mulher termina o relacionamento com outra mulher e se relaciona com um homem, ela não é heterossexual, ela continua bissexual, né? A gente precisa entender isso e parar de sempre querer questionar a sexualidade alheia. Os héteros não são questionados, né? Então a gente tem que parar de querer entender demais da vida alheia. A pessoa é aquilo e pronto. Total. As pessoas, no geral, né? Até você se entender como uma pessoa bissexual é um trabalho muito complexo na cabeça das pessoas. Porque você pode ter a sua sexualidade definida, sou bissexual. Quando você se relaciona e expõe isso, você recebe pressão de fora, né? Olhares, palavras, cochichos e ficam te olhando. Isso é muito complexo na cabeça de um bissexual, né? A gente aqui não tem um local de fala, porque não somos bissexuais, mas o que a gente... Eu, por exemplo, já fiquei com homens e com mulheres. Então, a gente sabe que é diferente o olhar, sabe? Você é assumidamente lésbica, fica com mulheres, só que se um dia você tá solteiro e você beijar um homem, as pessoas vão te julgar, vão te olhar, vão falar, nossa, mas você não era sapatão? Por que você tá ficando com homem? E é muito isso. O Dia da Visibilidade Bissexual foi criado em 23 de setembro de 1999 por 3 ativistas bissexuais norte-americanos. Porque as demandas da sociedade bissexual não eram ouvidas pela sociedade no geral. Eram mais focadas em homens gays, mulheres lésbicas e os transexuais, né? Então, até se afirmar, né, os bissexuais foi complexo, né? Foi difícil. Eles começaram a atuar
mais forte na sociedade, né? Levantar essa bandeira e lutar pela sua sexualidade a partir dos anos 2000, né? Depois da criação do Dia da Visibilidade Bissexual, né? Em 1999. E aí, pra gente encerrar o episódio, a gente trouxe algumas pessoas que são bissexuais pra gente falar um pouquinho sobre elas. Você quer falar, Nalu? As pessoas bissexuais, elas sempre existiram, né, na sociedade. Só que muitas vezes elas, como nós já falamos aqui durante todo o podcast, elas foram inviabilizadas ou elas não expressavam a sua sexualidade, né, por medo do preconceito, não saber como a família iria reagir, né, isso tudo interfere muito. Então, quando a gente estudou, para trazer o tema aqui para vocês, em diversas listas que a gente viu na internet sobre as personalidades bissexuais, a gente pode perceber que existiam poucos homens, né? Tem poucas listas com homens na sua composição, né? Então, a gente trouxe aqui algumas personalidades, como a gente já tinha falado, o Lucas Penteado, do BBB, né? Que veio nesse ano. Foi super importante, né? O que aconteceu, a participação dele, apesar dele ter saído, como que saído muito cedo, mas foi muito necessário para acender esse debate. Sim, trazer essas discussões para a sociedade, né? Uma outra pessoa que é bissexual, ela atualmente é casada com um homem, mas isso não inviabiliza a bissexualidade dela, que no caso é a Preta Gil. Né? Nunca escondeu, já ficou com mulheres, era exposto, né? Nunca teve vergonha, sempre levantou essa bandeira, o que é muito legal. Uma outra pessoa que é bissexual e que também nunca escondeu é a Ana Carolina, né? Apesar dela ser aí a rainha da sapatona, ela não é uma sapatona convicta. Não é uma sapatona convicta. Ela disse numa entrevista que você olha para uma pessoa, sente atração ou não, fica com uma pessoa ou não. E simples assim. E simples assim, né? É dessa forma. Então, apesar dos namoros dela, né, da maioria deles, eu não sei se ela namorou algum homem recentemente, mas os últimos relacionamentos que ela teve foram com mulheres que também não eram lésbicas. Letícia, se eu não me engano, que é a última namorada dela, ela também é bissexual, se eu não me engano. A gente, né, a gente sempre pensou que Ana Carolina fosse do movimento lésbico, né? Mas as pessoas mais velhas aí vão lembrar que ela fez um pronunciamento, ela saiu na capa da revista Caras, uma foto dela escrito "Sou bi, e daí?". Então, só porque ela se relaciona com mulheres, não configura ela ser sapatão, né? Sim, tem um post na internet, vou até postar nos stories do coletivo Odara no Instagram, @coletivo_Odara, onde tem, assim, vários gráficos de pizza em duas cores, em verde e rosinha. Aí tá assim, uma pessoa 50% gosta de homem e de mulher, 25% de mulher, 75% de homem. E você gosta mais ou menos, na verdade, se relacionar, né? Se sentir mais atraído por um gênero, não quer dizer que você é menos bissexual. Sim, sem dúvida. Né? Você pode ser bissexual e passar a sua vida inteira sem se relacionar com um homem ou sem se relacionar com uma mulher, né? Ou simplesmente só beijar na boca e você tem apenas essa relação com o sexo, né? Da outra pessoa. Você pode querer transar com um gênero e só beijar o outro, e tudo bem, né? A atração é fluida também, a sexualidade é muito fluida. Sem dúvida. Continuando a lista de pessoas, a gente tem o Fred Mercury, a gente cita também o Cazuza, a gente pode falar também da Demi Lovato, que são pessoas bissexuais. Ela falou em um documentário da vida dela, a Demi Lovato, e ela falou que ela é bi, ela se sente bi. E tudo bem, né? Independente de com quem que ela esteja recentemente. A gente tem a Angelina Jolie,
A própria Anitta, né, uma personalidade brasileira, aqui a rainha do funk, ela Da Anitta eu não sabia, confesso. ela fala que ela é bissexual, ela beija mulheres. Eu não sei se já chegou a transar, mas isso também é a vida dela, não tem nada a ver com a gente. Mas ela fala explicitamente que ela é uma pessoa bissexual. Apesar da gente ter falado de todas essas personalidades e tudo, os bissexuais, eles vivenciam uma falta de representatividade na TV, nos filmes, nas séries, né? São poucas as pessoas, são poucos os bissexuais. E quando tem, é muito sexualidade, Sim. é muito sexualizado, né? Muito fetichista, como a gente já tinha falado. E isso inviabiliza, porque a gente fala que representatividade é importante, mas tem que ter representatividade para todos. Sim. Não só para um pequeno grupo, Sim. né? Para uma comunidade. A gente fica muito feliz quando a gente vê séries sobre pessoas trans como Pose sendo protagonizadas por pessoas trans. Pessoas, né? A comunidade LGBTQIA+, tem que ficar feliz por conta disso. Mas também temos que lutar para que toda a comunidade seja representada. Sim. Né? Todas as siglas sem distinção. Exatamente. E para terminar, gente, a gente vai falar aqui 10 fatos sobre a bissexualidade, tá? É um compilado de tudo que a gente conversou aqui. Isso. Então, a primeira é que a bissexualidade existe e não é uma confusão ou indecisão. A segunda é que a bissexualidade ela não é uma fase de experimentação da sexualidade. A terceira é que bissexuais não são homossexuais que não se aceitam totalmente. Não tem nada a ver isso. O quarto, né? Bissexuais não são imorais, pervertidos, superficiais ou hedonistas. A quinta, bissexualidade não significa ter parceiros de diferentes gêneros ao mesmo tempo. Isso daí é independente de qualquer sigla, né? Qualquer sexualidade. A sexta, bissexuais podem ser monogâmicos e fiéis, né? Tudo vai depender do seu relacionamento, do seu parceiro. Das suas preferências. 7. Bissexuais não traem a causa gay e nem a causa lésbica. Não tem nada a ver com gay e lésbica, né? Oitava, os bissexuais não têm o melhor dos dois mundos ou o dobro de chances de um encontro. Nona, bissexuais não são infelizes ou incompletos. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Quem são as pessoas que são bissexuais, se entendem como bissexuais, são tranquilas quanto a isso, vivem muito bem. O 10º é que são bissexuais sofrem mais riscos de saúde. Sim, porque eles mentem sobre os seus históricos sexuais, têm vergonha de falar com os médicos que fazem... Tem relação com homem, com mulher Isso. ou com outro gênero, e né? acaba não se cuidando devidamente, né? Sim. Isso é algo que a gente já conversou, Sim. né? E que é muito importante, né? Usem camisinha. O sexo, ele é algo muito sagrado, né? Então, a gente tem que ter consciência e saber com quem que a gente está se relacionando. Né? Totalmente. Bom, pessoal, então esse foi o episódio de hoje. Quero agradecer a Ana Lu por estar conosco hoje. E agradecer novamente ao vereador Thiago Martins, né? Que patrocinou a gente com esse microfone que a gente está usando, melhorando a nossa captação de áudio. E é isso, Nalu. Muito obrigada. Obrigada a você, Natália. E quero agradecer também o Thiago, né, por essa força. E a gente pede, pessoal, que escuta, né, o nosso podcast, que compartilhe, que interajam com a gente lá no Instagram, porque a gente muitas vezes fica refém de temas. Porque a gente pensa em temas, mas a gente não sabe se vocês vão gostar. A gente não sabe se a gente tá tendo ouvintes. Então, a gente pede isso, tá? Que vocês participem e interajam com a gente. A gente faz esse podcast para vocês ouvirem, né? Pra gente levar informação pro mundo, mas a gente também faz esse podcast muito pra gente. É algo que a gente aprende, a gente estuda pra passar aqui pra vocês. E isso é muito legal. Muito importante. Pessoal, então é isso. Até a próxima e valeu!
sigam a gente no Instagram, @coletivo_OW.